Vicky, conta um pouquinho assim, você não, na época do Augusto, você não fez plano de parto. Na época do Augusto, eu achei que eu estava abalando de informações e eu estava perdida. Tá? É a primeira viagem, vocês já deram de 10 a 0 em mim, porque na segunda eu alcancei, assim, mas na primeira, eu morava em Teresópolis, né, então era 7 horas daqui, distante de tudo e todos, da minha família, de todo mundo, grávida, final de pandemia, quando eu fui pensar em parto, com 8 meses, lockdown, não sabia nem onde ia nascer. Então eu fui pega por uma onda que me deixou bem atordoada. E aí eu fui sem plano de parto, fiz uma cesárea eletiva sem necessidade. Sabe quando você vai ouvindo de, é muito grande, talvez não seja melhor não esperar tanto. E fui indo nessa onda. Aí no segundo eu falei, e eu achei que eu tinha estudado, eu assisti todos os documentários da Netflix sobre parto, entendeu? Achei que eu tava preparada, né, do Augusto. E caí em todos os contos e fui indo. Por erro meu, assim, não é nenhum erro. Foi uma decisão consciente, mas eu me subjuguei capaz de fazer algumas decisões. E aí com ela não. Com ela, agora eu tenho mais acesso à informação. Eu já passei por isso uma vez, eu já sei o que eu quero, o que eu não quero. Porém, eu tinha uma cesárea anterior, né? Depois que a gente faz a primeira, a gente carrega ela para o resto da vida. Então, literalmente. E aí eu tinha algumas limitações de como poderia vir a ser esse meu segundo parto. Por exemplo, eu não poderia ter filho numa casa de parto, tem que ser no hospital. No hospital tinha 1 milhão de suítes de parto, eu tinha que ficar em uma que era ao lado de uma sala de cesárea emergencial, porque o risco de ruptura uterina era muito maior pela cesárea anterior. Então tem várias coisas que a gente perde em fazer uma primeira cesárea e precisa estar informada sobre ela se você for tentar um parto normal na segunda. E eu esqueço qual foi a pergunta que me fizeram. Quando eu saio falando assim, eu esqueço o que eu ia responder, Vivi. Qual foi a pergunta? Não, a pergunta foi a diferença, né? Se você, assim, que você fez com o Augusto, você não fez o plano de parto. Não fiz plano de parto. E com a Lilian. Não fiz. Se eu tivesse feito, se eu tivesse me dedicado mais a ele, talvez eu não tivesse tido uma cesárea pelas indicações que eu julguei que estava recebendo na época. Então, e aí entra também a equipe, que não era a minha equipe. Essa equipe dos sonhos que eu tinha, ela estava toda baseada em São Paulo. E era inviável eu vir e foi proibido deles irem. A cidade fechou, não deixava o meu médico operar lá por causa da Covid. Então, é assim, era isso e isso. Não tinha opção. E aí, teve que ser. Eu deixei muita coisa acontecer por causa disso, que se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria chegado com um plano de parto de 8 páginas e falado, é isso que vai acontecer agora. Querida, vem aqui. Sabe o TCC? Sabe a monografia? Tá aqui, ó. Bom, mas mesmo que as questões não sejam, né, que nada aconteça exatamente como planejado, né? Pois é. Eu acho que, assim, dá uma segurança, né? Você tá sabendo do que vai acontecer, porque, assim... Mas isso é outra coisa que a gente coloca no plano de parto. Eu quero ser informada de tudo que está acontecendo, ou não. Tem gente que não gosta de saber, né, dessa previsibilidade. Eu gosto que me dê todas as informações como se eu fosse a médica que sou, formada em Grey's Anatomy, entendeu? Então, assim, eu chega também. pra mim e fale o que vai acontecer. Sim.